chama EBD em Estudo, né? E dessa feita para explanarmos aqui, conversarmos um pouco sobre a lição dos jovens das escolas bíblicas dominicais, essa lição aqui nesse primeiro trimestre, ok? Diz assim o nosso tema geral da lição: separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Amém? Nossa lição de hoje é a lição de número 3, tá? Lição de número 3, apanha aí a sua lição e vamos analisá-la juntamente. Meus amados irmãos, como já falamos e temos falado sempre, esse programa não tem a intenção de substituir a escola bíblica dominical na sua igreja, tá? Então é necessário que você compareça à escola bíblica, apanhe também esse vídeo, veja, analise, estude, para que ele sirva assim como uma ferramenta a mais, mas não deixe de comparecer à escola bíblica dominical na igreja local a qual você faz parte. Amém? Vamos lá, lição de número 3, diz assim o tema da nossa lição: o temor a Deus é o caminho da santificação. Essa questão da santificação, meus irmãos, ela vai nortear toda a nossa lição, ok? Então vamos ver todo esse trimestre aspectos da santificação, como se dá a santificação, qual realmente o destino final daquele que se santifica para Deus. Então esse tema santificação ele vai nortear realmente toda a nossa lição. O texto principal está lá em Eclesiastes, ok? Eclesiastes 12 e 13, que diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Resumo da lição diz assim: o temor do Senhor conduz os passos de quem quer seguir pelo caminho da santificação. Então, meus irmãos, aqui nós já entendemos que o pressuposto para a santificação é temer a Deus. Não existe santificação sem o temor ao Senhor. Então, o pressuposto, aquele que vem antes, ok? Aquele que produz, é mesmo o temor do Senhor. O temor a Deus produz na vida do cristão santificação. E essa produção da santificação, ela é conjunta entre o Espírito Santo de Deus, ok? Mas também com o homem nas funções e nos deveres que cada homem tem que ter. Cada homem que eu aqui me falo, expresso, é a raça humana em si. Cada cristão tem o seu dever de procurar sim a santificação. E como ele faz isso? Tendo comunhão com o Espírito Santo, oração, leitura da palavra, meditação na palavra, estudo da palavra de Deus. Assim, nós alcançamos dele a santificação e produzimos frutos dignos de arrependimento. Meus irmãos, vamos falar aqui, como já tenho dito para vocês, do texto principal sobre o livro de Eclesiastes, ok? O livro de Eclesiastes, meus irmãos, ele tem algumas particularidades bem interessantes aqui. Antes de entrarmos na lição propriamente dita, é interessante nós pontuarmos. O livro de Eclesiastes foi escrito, pelo menos o entendimento geral da teologia, é que ele foi escrito pelo rei Salomão, já na sua velhice, e traz as reflexões desse rei, desse homem que foi o homem mais sábio da história da terra, traz as reflexões e as conclusões desse homem sobre as experiências vividas por ele mesmo. Então, Salomão, ele não escreveu porque ele via uma paisagem na frente dele, não. Salomão escreveu Eclesiastes a partir das suas próprias experiências, a partir das conclusões que ele teve de tudo que ele viveu nessa terra. Então esse é o primeiro ponto que nós devemos entender do livro de Eclesiastes. Outro fato interessante, meus irmãos, que quando você pega o livro de Eclesiastes para ler, você vai ver uma linguagem bem pessimista do autor, né? Bem se assemelha, para quem estuda e já leu a filosofia,
nós sabemos que existe na filosofia um grupo de filósofos que são chamados de filósofos pessimistas, ok? Ou filósofos trágicos. Temos aí muitos filósofos famosos que adotaram na sua filosofia ou para a sua filosofia, ok? Esse caminho do pessimismo e também daquilo que é trágico. E o escrito que Salomão, a filosofia também do rei Salomão no livro de Eclesiastes se assemelha muito com a questão do pessimismo de muitos e muitos filósofos que existiram ao longo da história, ok? Filósofos pessimistas ou filósofos trágicos. Apenas, claro, uma grande diferença entre Salomão e esses filósofos é a questão do ateísmo, tá? Esses filósofos aí, quase 100% deles, eles eram realmente ateístas, não acreditavam em Deus, e isso, com certeza, era uma base muito forte para a sua filosofia pessimista, ok? Eles entendiam, como também o rei Salomão, que tudo nessa terra era efêmero, era passageiro, ok? E chegavam até a entender a vida como se fosse uma coisa que não tivesse realmente nenhum valor. Muitos adotavam o hedonismo como estilo de vida, ok? A busca pelo prazer de maneira exacerbada, do prazer humano, tá? Para compensar aquilo que eles pensavam, Se eu vivo aqui, tudo vai se acabar, tudo passa, então eu vou viver os prazeres da vida, os prazeres da minha natureza humana de forma muito intensa. Muitos adotavam esse estilo de vida por não ter esperança, ok? De algo a mais. Essa é, talvez não, com certeza, essa é a grande diferença do rei Salomão, ok? Que se assemelha nos seus escritos com esses filósofos pessimistas. Para eles, Salomão escrevendo, depois de toda a análise que ele faz da vida, de toda a conclusão realmente da vida como algo efêmero, passageiro, que nada existe de novo debaixo do sol, mas ele conclui as suas reflexões dizendo que de tudo o que se tem ouvido, o fim é, de tudo o que se vive na vida, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Salomão sabia que o temor a Deus proporcionaria ao homem um encontro com o seu Criador. Essa era a grande diferença. Salomão sabia que existia algo mais do que a passagem aqui efêmera da vida. E ele deixa isso muito claro nos seus escritos, ok? A intenção, podemos dizer assim, meus irmãos, agora claro, abrindo parêntese, quando eu falei aqui dos filósofos pessimistas, meus irmãos, foi a grosso modo, a gente não está aqui para aprofundar sobre isso, ok? Muito a grosso modo, tá? Se você quiser se aprofundar, busque sobre eles que você vai ver a semelhança das filosofias destes com o rei Salomão. Meus irmãos, mas nós entendemos que a finalidade do livro de Eclesiastes é trazer essa esperança. Mesmo que eu tenha como entendimento que a vida é realmente um conto ligeiro, que a vida realmente é efêmera, que tudo passa, que não adianta aqui juntar muitas coisas, Salomão me diz que o temor a Deus, eu tenho que terminar tudo temendo a Deus e guardando os seus mandamentos, porque assim ainda existiria esperança pós-vida, esperança depois da morte, uma vida eterna com Deus. Amém? É interessante nós pontuarmos isso para que tenhamos um entendimento realmente adequado sobre o livro de Eclesiastes, também conhecido como livro, Eclesiastes, pregador ou pregação. Amém? Meus irmãos, o texto bíblico, como já falei aqui, vai estar dentro aí do contexto do livro de Eclesiastes, está lá no capítulo 12, 1 e 14. Eu vou ler aqui o primeiro para trazer também uma situação para você. Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham
os dias maus e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Meu querido, quando você pega o livro de Eclesiastes para ler, você tem que analisar a seguinte situação. Veja que, como eu disse no início, são as reflexões e as conclusões das experiências do autor, nesse caso, Salomão. Então, leiamos isso aqui a partir da perspectiva dele, a partir da perspectiva do autor. Por quê? Porque isso dá total certeza daquilo que estamos colocando, que é a visão dele sobre a vida. Ele diz para todos, olhando para ele mesmo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque eu não lembrei. Todos nós sabemos como foi toda a vida do rei Salomão. Antes que venham os dias maus chegou para ele. Salomão já não tem mais força, Salomão já não tem mais a disposição que tinha antes. E cheguem os anos que venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Isso era o que ele dizia para ele mesmo. Chegou os anos da minha vida que eu posso dizer que não tenho mais contentamento algum, porque eu não lembrei do meu Criador nos dias da minha mocidade. Amém? Então a análise aqui tem que ser feita de todo o livro, tá? Mais especificamente dessa passagem, é a partir da perspectiva do autor, a partir da leitura de vida da cosmovisão ali, da leitura de vida que o rei Salomão estava fazendo e escrevendo o seu livro de Eclesiastes. Amém? Leia todo esse texto bíblico na sua sala, ok? E coloque isso para os seus alunos, meu querido professor, que tem que ser analisado através da perspectiva do próprio autor. Amém? A introdução, meus irmãos, aqui vai trazer um paralelo entre o que seja o temor, tá? E o que seja o ter medo. Amém? O nosso autor aqui, aliás, isso ele vai trabalhar nos demais tópicos também. O nosso autor aqui faz essa diferença. Ele diz que temer a Deus é realmente reverenciá-lo, é respeitá-lo, é saber que Ele é o Senhor, é saber que Ele é o Pai, é saber que Ele é nosso líder maior, nosso pastor maior, e adorá-lo como isso. Não é você ter medo de Deus, ok? O temor a Deus, tá? Que é esse reconhecimento que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é soberano, nos traz santificação, tá? Nos traz santificação. Ter medo de Deus é quando aqueles que têm medo de Deus, meus irmãos, é aquelas pessoas que vivem na prática do pecado e talvez tenha um momento de reflexão, um medo de ir para o inferno, um medo da ira de Deus. O crente cristão não deve ter isso como fundamento da sua vida. Porém, o temor produz no cristão, como eu já coloquei no início, sendo esse pressuposto para a santificação. É interessante nós percebermos dessa maneira, meus irmãos. O temor a Deus produz em minha vida a santificação. Então, a introdução é esse paralelo e o trabalhar nos outros tópicos também. Diz assim, o primeiro tópico: o temor ao Senhor. Temor ao Senhor não é ter medo, como nós já colocamos bem aqui. Quando se fala de temor, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é medo, tá? Então esse é um senso comum, esse é um pensamento comum que as pessoas podem ter, ok? Pela palavra temor. Mas já explicamos aqui que temer a Deus é realmente reverenciá-lo, reconhecê-lo como Deus Pai, reconhecê-lo como soberano sobre as nossas vidas. Isso, meus irmãos, o temor a Deus não traz insegurança, ok? O temor a Deus não traz perturbação nenhuma, muito pelo contrário, nos traz paz, porque aqui, como diz nosso autor, como nós teríamos um bom relacionamento com alguém que nos traz insegurança, que nos traz realmente perturbação? Como nós teríamos? Impossível ter uma boa relação. E a relação que nós temos com o Espírito Santo, ela é a melhor, produz na vida do homem os melhores sentimentos que o homem pode viver: conforto, alegria, felicidade, paz e assim por diante. Então, o temor do Senhor me traz isso,
contrário da questão do medo, ok? Eu escrevi aqui, meus irmãos, nas minhas anotações, dizendo que a santificação, através do temor, nos traz ou nos leva a um estado de comunhão com o Pai, tal como uma mãe abraça o seu filho recém-nascido, tá? Então, esse temor ao Senhor nos leva a esse estado de paternidade, tal como uma mãe abraça o seu filho recém-nascido e traz a ele todo o conforto, todo o consolo, todo o abrigo que esse recém-nascido necessita. Então, quando nós tememos a Deus, nós nos sentimos assim, amparados totalmente por Ele. Amém? Meus irmãos, na continuação aqui, ele traz aqui também a questão, relembra também a questão de Adão e Eva, quando pecou. Os dois tiveram medo de Deus, se esconderam, Deus veio, chamou por eles, e eles temendo ao Senhor, quis de maneira inútil, se esconder atrás de uma árvore e tudo mais. Ouvi a tua voz e temi. Aqui sim, temer é sinônimo realmente de ter medo, de estar afugentado, estar inseguro, ok? Essa questão. Então entendemos que o pecado me traz esse contrário à santificação, claro. O pecado me traz esse sentimento de medo, de constrangimento, ok? De querer fugir, de querer se esconder. Esses são os frutos do pecado. Os frutos da santificação, como já colocamos aqui, é paz, plena paz em Deus. Amém? Nosso segundo subtópico diz assim: o temor define a quem a pessoa serve. Eu escrevendo aqui disse: servimos a Deus por amor a Ele. Servimos a Deus por amor a Ele. E isso atrai cada vez mais o reino de Deus para a minha vida, ok? Então, meus irmãos, aqui resumindo já esse tópico, como se fala a quem nós devemos servir pelo temor, então eu entendo que o temor a Deus me proporciona amá-lo, e eu temo a Deus porque eu o amo, tá? Então, e isso, meus irmãos, é uma coisa que me vem de maneira espiritual, tá? E que traduz nas minhas ações em relação a Deus. Se eu amo a Deus verdadeiramente, eu o temo. E esse temor me proporciona estar bem próximo a Ele. Ele me faz servi-lo com muita alegria e com muito amor. Então, o temor a Deus, ele me proporciona, através do amor, estar bem próximo ao reino de Deus. Amém? Diz assim o nosso terceiro subtópico: o temor do Senhor exige intimidade com Ele. O salmista afirma que o segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhes fará saber o seu conserto. Muitas pessoas estão enganadas quanto à verdade do Evangelho, influenciadas por uma mensagem que apresenta um Deus que faz barganha com seus fiéis, ok? Ou um Deus que é somente amor, mas não é justiça. Nós colocamos aqui, meus irmãos, que existe uma relação de paternidade entre Deus, relação totalmente, realmente verdadeira, de paternidade entre Deus e os seus filhos, Deus e aqueles que aceitam Jesus Cristo como o seu Salvador, se tornando a partir desse momento filho de Deus. E essa relação, meus irmãos, paternal de Deus para com a pessoa, ela traz todas as características, meus irmãos, de um pai. Então, ok? O pai é aquele que trata o filho com todo o carinho, com todo o amor, mas também, por esse amor, ele traz correção para o seu filho, porque o ama e quer vê-lo realmente no caminho correto, ok? Então, esse pensamento em que Deus é um Deus, é um velho sentado numa cadeira que só faz dizer sim, 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 não existe. Apesar que essa teologia é muito difundida aí no evangelho, digamos assim, moderno, que permeia aí o mundo, mas esse evangelho não pode se coadunar de maneira nenhuma com as escrituras sagradas.
Deus, ele trata sim os seus filhos com amor, mas também trata os seus filhos com justiça. O maior exemplo disso é que a Bíblia diz que a Deus agradou moer a Jesus Cristo, porque sobre Jesus na cruz estavam todos os nossos pecados, e Deus estava executando sobre Cristo, sobre Jesus, a sua justiça, ok? Então, só isto, meus irmãos, é suficiente para derrubar esses argumentos errados dessa teologia que traz um Deus que realmente não é o Deus da Bíblia. E em questão a barganhar com Deus, em relação a essa outra teologia que também não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas, que é realmente a teologia da prosperidade, tá? Em que Deus é o meu servo, não sou eu que sou servo de Deus. Ele é meu servo, ele tem que temer a mim, não eu temê-lo, não eu respeitá-lo, mas ele providenciar tudo o que eu quero, porque se eu faço algo, Deus teria a obrigação de me realmente restituir e abençoar. Quando nós sabemos que a bênção e a restituição divina é por sua soberania. Não existe nada no ser humano que obrigue a Deus a abençoá-lo, muito pelo contrário. Deus nos abençoa porque Ele é bom. Deus nos abençoa porque a sua misericórdia, ela é atuante na vida do crente, tá? Então, isso é o que realmente nos traz as Escrituras, tá? Esses dois modelos aqui de evangelho, eles têm que ser totalmente rechaçados. Amém? Quem verdadeiramente teme a Deus, espontaneamente vive uma vida de santidade. Grifei aqui com as minhas palavras. Então, meus irmãos, é isso. Aquele que teme a Deus, que reconhece Ele como seu Salvador, de maneira espontânea, ele vive uma vida de santidade. O pecado para ele causa ojeriza total. Ele é avesso àquilo que ele fazia antes. Ok? A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, ele não quer mais viver as coisas velhas. Quer viver as coisas novas no temor do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos lá, aqui embaixo é interessante, diz assim, não troque sua santidade com Deus por prazeres momentâneos e efêmeros, ok? Aquilo que Salomão deixou muito bem claro, a vida nos traz prazeres, né? Traduzindo aqui em minhas palavras, a vida sim nos traz prazeres momentâneos, efêmeros, tal e tal e tal. A vida é cheia dessas coisas. Coisas transitórias, coisas que são vaidades, coisas que são passageiras. Mas o resumo de tudo, o que deve permanecer no final é o temor do Senhor, porque isso me leva ao reino de Deus. Amém? No nosso segundo tópico, diz assim: o livro de Eclesiastes e as futilidades da vida. Vamos aqui entrar de maneira mais específica no livro de Eclesiastes. Fala assim: Eclesiastes, um livro poético ou sapiencial, né? Aqui nosso autor já traz sabedoria também, tá? Diz assim: Eclesiastes faz parte de um grupo de livros poéticos e livros sapienciais ou sabedoria, tá? Jó, Provérbios, Eclesiastes e aí por diante, tá, meus irmãos? Então, o livro, falando mais especificamente, traz essa característica de ser um livro de poesia, tá? E um livro realmente de sabedoria. Agora, meus irmãos, você pode estranhar o estilo de poesia dos livros da Bíblia. Quando você apanha um livro da Bíblia para ler, que esse livro tem por característica a poesia, não imagine que você vai ler uma poesia no estilo contemporâneo ocidental. Saiba que existia naquele tempo, estamos falando do Antigo Oriente Médio, existia naquele tempo todo um estilo particular da nação hebraica, ok? De trabalhar a sua poesia, de trabalhar a questão da sua poesia. Então, muitas pessoas acham e duvidam desse estilo de escrito. Não
não vejo aqui poesia. Por que você não vê poesia? Porque você está entendendo de acordo com a perspectiva ocidental, ok? E do seu tempo sobre poesia. E não é isso que acontece aqui. O que acontece aqui é o estilo de poesia do Oriente Antigo, ok? E especificamente do povo hebreu. Então é um estilo todo particular. A gente vê a questão do paralelismo aí na questão da poesia hebraica. Você vai ver, meus irmãos, o paralelismo, por exemplo, no livro de Salmos, que também é um livro poético, no livro de Salmos, né, de Davi. Salmo 51, apanhe o Salmo 51, leia e você vê essa questão do paralelismo na poesia judaica. Então é interessante nós sabermos disso, né? Como já colocamos aqui, veja os livros de acordo com a perspectiva do autor. Aí você vai ter um entendimento mais aguçado sobre o próprio livro que você está lendo, ok? Vamos lá. Meus irmãos, diz aqui mais abaixo, também achei interessante, que ele fez, dizendo assim: o autor condena as futilidades da vida e conduz o leitor a uma valorização do que realmente é importante, o abandono das vaidades do mundo, né? Como já colocamos, ele traz toda essa questão, faz essa análise a partir da experiência dele vivida, tá? E conclui que o temor do Senhor é realmente o que deve prevalecer na vida do homem e não as futilidades que a natureza humana, o mundo me proporciona, ok? Aí fora no mundo é o contrário, prevalece as futilidades, prevalece o engano, prevalece a busca exacerbada pelo prazer, prevalece o amor ao dinheiro, que é o mal de todas as coisas, ok? Salomão nos deixa um recado muito importante, que devemos desprezar isso tudo e temer a Deus, porque isso me traz esperança de vida eterna. Amém? Chegamos aqui, meus irmãos, agora no nosso subtópico, 2, diz assim: a estrutura do livro de Eclesiastes. Aqui, meus irmãos, ele vai trazer uma série de nuances, uma série de fatores que existem no livro de Eclesiastes. Ele diz assim, mais abaixo um pouco: no livro de Eclesiastes, Salomão trata de temas como, ele fala, a busca por satisfação, o tempo para todas as coisas, ok? É um texto muito conhecido na cristandade, ok? A questão da vida, ok? A opressão e justiça, a transitoriedade da fama e aí por diante, tá? Trabalhando o nosso autor aqui, Salomão, nas questões da vida e como ele entendeu tudo o que ele viveu nessa vida aqui na terra. Nós sabemos que Salomão fez várias alianças, teve milhares e milhares de mulheres e concubinas, fez várias alianças com nações, e essas alianças eram caracterizadas por casamentos, e esses casamentos realmente fez muito mal à vida espiritual de Salomão, ok? Realmente causou um dano irreparável na vida de Salomão, tá? Ao final da vida, não existe um consenso sobre o arrependimento, sobre a salvação desse personagem bíblico, ok? Cada um tira as suas conclusões a partir do texto sagrado, com a ajuda, claro, do Espírito Santo, tá? Mas Salomão, ele teve esse contexto de vida. E tudo isso, tudo que ele viveu, ele exprime aqui no livro de Eclesiastes, trazendo todas essas características que eu já coloquei aqui. Amém? Terceiro subtópico fala assim: alguns temas dos capítulos 5 a 11. Ele traz a prática religiosa, a corrupção política, a vaidade das riquezas, o desamparo e a ignorância do homem, provérbios sobre melhor é evitar os extremos, a busca pela sabedoria, protocolo da corte, frustração com desigualdade e retribuição e assim por diante, Como já colocamos aqui, todas essas observações, todas essas pontuações de Salomão
é realmente as reflexões e conclusões que ele tirou de tudo o que ele viveu. Amém? Adiantando, meus irmãos, aqui abaixo, é interessante também, eu grifei, diz assim: guardar os pés e a boca quando estiver na casa de Deus diante dele. A. B. Cuidado com o amor ao dinheiro. C. Cuidado com a cobiça. Era realmente algumas reflexões e conclusões da vida do nosso autor Salomão, e que faz toda a diferença nós observarmos na nossa vida cristã. É muito interessante. Amém? Vamos lá. Terceiro tópico diz assim: o temor a Deus dá sentido à vida, né? Tem tudo a ver com o nosso texto principal, ok? Texto principal. Ele diz que guardar os seus mandamentos e temer a Deus, porque este é o dever de todo o homem. Então, o temor a Deus é o que dá sentido à vida. O autor conclui o livro com uma interessante alegoria a respeito do envelhecimento. Tá? Ele diz assim: o envelhecimento dos membros do corpo, como por exemplo, a perda da visão, a tremedeira, a perda da audição, a perda da mobilidade e o cansaço, são retratados por ele em Eclesiastes 12, de 2 a 5. Ele também ilustra a chegada da morte de forma alegórica, né? Então, toda essa situação você vai conseguir perceber, né, através da perspectiva de Salomão, o que ele entendia sobre o envelhecimento, o que ele entendia sobre a questão da morte, da chegada da morte e todas as conclusões da vida que Salomão tirara a partir das suas próprias experiências. Em seguida, ele lembra de que o Criador tem o controle de tudo, inclusive do tempo. Amém? Contrário ao pessimismo dos filósofos que nós citamos aqui no início, né? Tanto por serem ateus, ok? Mas Salomão tinha a convicção e sabia que Deus, ele tinha o controle do tempo, ok? Que debaixo do sol Deus determinou todas as coisas. Amém? Essa era uma grande diferença. Então, se você quer ler, abrindo aqui um parêntese, se você se interessou por um filósofo, alguém que adota essa filosofia pessimista, leia Eclesiastes, não procure outro autor. Por quê? Salomão, ele traz toda essa questão do pessimismo da vida, ok? Da dramaticidade da vida, do que é viver, da transitoriedade da vida, ok? Daquilo que é efêmero e tudo. Porém, a conclusão de Salomão, ela nos traz esperança. A conclusão dos outros autores, dos ateus, nos traz desesperança, tá? Então, fique realmente com Salomão, que você vai ter um todo sobre essa questão. Amém? Vamos lá. Nosso segundo subtópico diz assim: antes eu gostaria de ler aqui um trecho, meus irmãos, do tópico primeiro. A busca desenfreada pelo poder a qualquer custo, o relaxamento moral e a inversão de valores e a falta de referencial moral tem impactado a fé de muitos cristãos. O desejo do crente deve se voltar para o que é permanente, não para o que é transitório, certo? Passageiro, vaidade, certo? Sem o temor do Senhor, a vida não vale a pena ser vivida. Isso é o resumo do livro de Eclesiastes, tá? O nosso autor aqui, ele entendeu muito bem aquilo que Salomão queria dizer, certo? Trazendo para a nossa vida, eu posso, de repente, como cristão, que desde de observar as Escrituras Sagradas, eu posso ter aqui uma ilusão de viver as futilidades da vida, em detrimento aquilo que é realmente eterno, aquilo que é realmente me dá esperança de vida eterna, que é o temor a Deus. E ele diz que sem o temor a Deus, a vida nem vale a pena ser vivida. Amém? Diz aqui o nosso segundo subtópico: o caminho da santidade e o tempo. Eu grifei mais abaixo, meus irmãos. Analise todo o subtópico, ok? Extrai a ideia geral. Eu sou um conselho que eu lhe dou quanto professor.
Analise todo o tópico, extraia a ideia geral do tópico e exponha para a sua classe, ok? Para que a aula não fique tão monótona de você ficar lendo todo um tópico, ok? Sem realmente extrair aquilo que é fundamental, aquilo que é mais necessário, o que está ali, que é realmente o cerne, a cerne, tá? Daquilo que o autor quis trazer. Diz assim, olha só, o conselho final é temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos nos dias da mocidade. Assim, não haverá dias perdidos. Então, fazendo aqui uma análise de acordo com aquilo que Salomão disse na nossa leitura em classe, tá? No primeiro versículo, do versículo 12, no primeiro, ok? O temor ao Senhor para a vida do jovem, já que a nossa lição é voltada para a juventude, é realmente aquilo que pode trazer segurança para o futuro do jovem, ok? O jovem pode pensar que a sua força, a sua disposição, ela vai aí durar muito tempo, mas não, chega para todo o mundo. E aquilo que o jovem produziu na sua juventude, vai realmente traduzir o que ele será na sua velhice. Salomão deixa isso muito claro. Ok? Então, o temor a Deus na juventude traz para o jovem um futuro de muito sucesso. É isso aqui, resumindo, que o nosso autor quis dizer. Meus irmãos, terceiro subtópico fala assim: quem teme a Deus não tem medo do julgamento divino, ok? Então, para resumir, meus irmãos, tá? Aquele que teme a Deus, que vive a sua vida aqui de santidade, ele não vai se preocupar com o julgamento divino, porque a sua vida realmente o conduz a essa relação paternal com Deus, ok? E o julgamento divino é apenas mais uma para este que tem o Senhor, que tem o Senhor como seu referencial de vida, a palavra de Deus, que tem o Senhor como seu soberano, como o seu pai, como aquele que quer realmente cuidar da sua vida de maneira muito abençoadora, ok? Que respeita, que sabe que esse Deus é um Deus de justiça. Esse não se preocupa com julgamento divino algum, e nem muito menos com o julgamento das pessoas. Ele quer viver a sua vida de maneira que glorifique o nome do Senhor, e o julgamento de Deus será para ele o melhor que pode acontecer. Diz aqui o nosso autor mais abaixo, né? Porque Deus, ok, há de trazer o juízo, toda obra, até tudo o que está encoberto, que seja bom ou que seja mal. O fato de que todos os seres humanos serão julgados por Deus está intimamente ligado à ideia da santidade de Deus. Amém. E Deus julgará todo homem, né, segundo a reta justiça, que é uma característica da própria divindade, ok? Muitos serão julgados, tá, para a condenação eterna, porque não quis viver uma vida de temor, de respeito realmente às Sagradas Escrituras, viver segundo aquilo que Deus determina para ele, e quis viver a sua vida tal qual o Salomão nos ensina a não viver, de acordo com as futilidades que existem no mundo, tá? Mas aquele que teme a Deus, ele despreza essas futilidades e procura viver na proteção, na busca pelo Espírito Santo, para que cada vez mais ele possa se santificar no Senhor e assim alcançar a vida eterna com Deus. Amém? Meus irmãos, chegamos aqui ao final, ok? Leia também, meu querido professor, a conclusão com os seus alunos, ok? Faça todas as reflexões, ore ao Senhor antes de explanar a lição, para que Ele dirija toda a aula. Amém? Agradecemos a vocês. Você está assistindo, você vai assistir posteriormente essa gravação, que você possa fazer aquilo que está no seu coração, dar aí o seu joinha, você possa dar a sua sugestão, a sua crítica, fique muito à vontade. O que nós desejamos aqui é que Deus lhe abençoe e que esse programa sirva realmente para a glorificação do Senhor Jesus e para a edificação daquele que teme ao Senhor. Amém.